comunicação pelo celular, controle de televisão, a luz que nos ilumina. Todos esses são exemplos de radiações eletromagnéticas. Quer entender um pouco mais sobre elas e como elas estão no nosso cotidiano? Fica comigo, esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou Rafaela Lima, bióloga, professora de Ciências e Biologia, e você é muito bem-vindo aqui no canal Mais Ciências, seu espaço de aulas, dicas, curiosidades de ciências. E não deixe de se inscrever nesse canal para estar atualizado de tudo que rola por aqui e também de me seguir nas redes sociais, @maiscienciasrafaela, no Instagram, no TikTok e no Facebook. Você vai ter acesso a conteúdos de ciências de formas diferentes. E o nosso tema hoje é radiação eletromagnética, também chamado de ondas eletromagnéticas. Você já parou para pensar que tem ondas eletromagnéticas ao seu redor? Muitas ondas atravessando o seu corpo para todo lado? Pois é, nós temos sim radiação eletromagnética ao nosso redor e a maioria delas não vai nos causar mal, mas algumas delas sim podem nos causar danos ao nosso organismo, às nossas células e até mesmo levar à morte. Mas para você não se apavorar, calma! Vamos entender um pouco melhor sobre essas tais ondas. E quando eu falo onda, você pode pensar assim, tipo onda do mar, né? Não, a onda do mar que eu adoro ali, quando não tá muito grande também, né? A onda muito grande também não gosto não. Mas aquela ondinha ali do mar é um exemplo de uma onda mecânica. É uma onda que precisa de um meio para ela se propagar. Essas das quais eu estou falando, as ondas eletromagnéticas, já te dou uma característica dela. Ela não precisa de um meio para se propagar, de um meio material. Ela se propaga até no vácuo. Olha que interessante. Imagina, lá no espaço, som, barulho, vai se propagar lá no espaço? Não, porque as ondas sonoras precisam de um meio para se propagar. Elas vão se propagar pelo ar. Se eu dou um grito no seu ouvido, você... Você sente aquela vibração. As ondas sonoras se propagaram por um meio material, pelo seu corpo aí, pela sua cavidade auricular. Onde não tem esse meio, no vácuo não vai se propagar. Agora, as ondas eletromagnéticas, tranquilo, elas se propagam mesmo quando não há um meio material. Elas independem de um meio material se propagando até no vácuo. Então essa foi uma característica. E aí você pode pensar, gente, mas que doideira, não precisa de um meio para se propagar. Pois é, elas estão oscilando aí no meio elétrico e magnético, que na maioria das vezes a gente nem vê. Então, uma característica que eu falei para você. Uma outra característica interessante das ondas eletromagnéticas, palavra grande, né? Das ondas eletromagnéticas é a sua velocidade. Velocidade da luz, a famosa velocidade da luz? Pois é, a luz também é uma onda eletromagnética, 300 mil quilômetros por segundo. Velocidade bizarra, né? Muito veloz. Agora, uma outra característica interessante é que essa velocidade, ela pode se alterar dependendo do meio onde ela está se propagando. Então as ondas eletromagnéticas se propagando pela água, pelo ar, mas uma parede muito espessa, pode reduzir a velocidade de propagação dessas ondas, tá? Então, essa é uma outra característica. Outra interessante é que elas são tridimensionais. Depois de produzidas, elas vão se propagar para todos os lados. E duas características muito famosas que vão caracterizar as ondas é o comprimento de onda e a frequência. Quando eu falo de comprimento de onda, eu estou falando de uma distância entre dois pontos, onde esse ciclo dessas ondas eles vão estar se repetindo, uma distância mínima entre esses dois pontos. Algumas ondas elas vão ter um maior comprimento de onda e outras vão ter um menor comprimento de onda. E uma outra característica é a frequência, o número de oscilações dentro de um tempo. Então algumas num curto tempo ela vai oscilar muito e outras vão oscilar menos. Isso vai caracterizar, inclusive vai possibilitar que a gente divida essas ondas em um subgrupo. O grupo das ondas ionizantes e as ondas não ionizantes. Você fala, As ondas não ionizantes são aquelas de boa para o nosso convívio. Por quê? Elas propagam pouca energia, elas não vão causar danos às nossas células, às nossas moléculas, não vão danificar. Então são essas que estão aqui de boa. É o Wi-Fi.
são as ondas de rádio, as ondas de TV. Estão de boa. Então elas estão atravessando, o nosso corpo está convivendo com a gente sem causar danos. Elas têm uma menor frequência e uma menor quantidade de energia. Então elas convivem com a gente de boa. Mas vai ter também a radiação ionizante. Aquela que vai ter aí um menor comprimento de onda, uma frequência muito grande, e essa sim pode causar danos aos seres vivos. Ela leva a rompimento de moléculas, destruição de células. Exemplo, raio-x, radiação gama, as famosas radiações das bombas atômicas, por exemplo. Então tem que ter um uso controlado. Mas vamos dar uma olhada nessas ondas para você se situar quem é quem, quais são esses exemplos, já que eu falei que ela está no nosso cotidiano. Olha essa imagem do espectro eletromagnético. Olha a imagem. Aí você está vendo setinha, um comprimento de onda bem maior, por exemplo, aí as ondas de rádio, as ondas do micro-ondas, e a frequência dela é uma frequência mais baixa. Então, repare que está até em azul embaixo uma radiação não ionizante. Elas não vão causar danos para nós, elas não vão ionizar. Então, você está vendo aí uma característica delas. Agora você vai avançando, repare onde está aí a luz visível. É essa que veio do Sol, pois é. Tá vendo aí do que é composta a luz visível? Isso é o arco-íris? O próprio arco-íris, né? Justamente quando essa luz ela vai estar aí se difundindo depois da luz visível. Ultravioleta, radiação ultravioleta que chega do Sol pra gente, pois é um tipo de radiação. Repare, a frequência já está maior. Pode causar danos pra gente? Claro que pode. Queimaduras, até mesmo provocar câncer a longo prazo. Raio-x, olha o raio-x aí que a gente usa para fazer exames, né? Raios gama, olha a frequência alta da radiação gama. Pois é, já vai ser uma radiação ionizante, uma radiação que vai conseguir atravessar diferentes meios materiais. A intensidade vai ser maior da coisa aí, né? Então você olhou aí, né, o espectro e ficou mais tranquilo, sabe? Então, agora eu já entendi que tem aquelas não ionizantes, a frequência de onda é mais baixa, a frequência. O comprimento de onda é maior, a frequência dela é menor, menos energia, mais segura. E aí a gente tem os exemplos. Você viu as ondas de rádio tão utilizadas na comunicação até hoje. Essas ondas também vão ser utilizadas para captação das informações, para transmissão do sinal na televisão. Então, é útil, é muito utilizado. São ondas que, as ondas então, um pouco menores, chamadas micro-ondas, vão ter uma melhor propagação, muito utilizada na comunicação. As micro-ondas que a gente mais conhece, quando a gente fala, a gente lembra logo do aparelho de micro-ondas, né? Que vai estar ali promovendo uma agitação das moléculas de água no que a gente come e assim vai aquecê-lo. Então, super útil aí na vida moderna. São ondas seguras, de baixa frequência e maior comprimento de onda. O nosso querido Wi-Fi, né? Olha a falta que faz o Wi-Fi, né? O Wi-Fi tá aí em todos os lugares. E você percebe que em alguns lugares, fala, gente, o Wi-Fi não tá chegando aqui. O que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que a propagação dessa onda ela está encontrando barreiras. Se fosse uma radiação gama, ela atravessaria tudo. Altíssima frequência. Agora, quando a gente fala aí, por exemplo, da radiação do Wi-Fi, né, dessa onda eletromagnética, ou também chamada de radiação eletromagnética, ela é mais de boa, né? Ela vai ter uma frequência menor, comprimento de onda maior. Então, algumas coisas vão embarrear a passagem dela. Outro exemplo do controle remoto, né? Você às vezes tenta desligar a televisão, tem uma coisa na frente e fala, sai daí. Ela não consegue atravessar. Ela é muito tranquilona, ela é muito de boa. Aí a gente chegou ali naquele meiozinho, dá uma olhada de novo. Luz solar. Repare que do lado da luz solar tem a infravermelho, porque tá abaixo do vermelho, a luz vermelho aí, né, do arco-íris. E do lado da luz visível tem a ultravioleta, porque tá depois do violeta. Já tinha sacado essa? Aí, tá vendo? Tu não tinha percebido. Tá lá as cores do arco-íris. O infravermelho a gente não vê, mas assim, nós não vemos. Alguns animais têm capacidade de ver. Todos nós emitimos
a radiação infravermelha na forma de calor. Você deve ter visto em filmes, em documentários, em programas, tem câmeras que conseguem observar, né, a mata, observar num ambiente completamente escuro, identificar as pessoas pelo calor, animais, pelo calor que elas emitem. Estamos falando justamente dela, das ondas infravermelhas. E acima da luz visível de fato a gente vê, né? A gente está falando dessas todas, a gente não vê. Agora a luz visível a gente vê, mega importante, essencial aí pra gente, né? E passo da luz visível chego na ultravioleta, a radiação emitida pelo Sol. É importante pra gente? Sim, mas a alta intensidade, os raios UV, eles vão causar danos. É uma radiação ionizante. Ela vai levar danos às nossas moléculas, às nossas células. Como eu dei o exemplo para vocês, pode provocar câncer. Não é à toa que a gente usa o quê? Protetor solar, tá escrito lá. Proteção contra os raios UV. A ideia é essa, né? E eu dei dois exemplos das radiações ionizantes, mas que são úteis. Raio-X. Exame de raio-X. Nunca fez um exame de raio-X? Com certeza. Às vezes para analisar uma questão pulmonar, analisar se houve alguma fratura. É uma radiação que a gente pode se expor, não com muita frequência. As pessoas que trabalham com esse tipo de radiação têm que ter todo o cuidado, usar uma proteção. Não sei se já aconteceu com você. Por exemplo, vou fazer um exame de raio-x do dente. E há uma cobertura, tipo um super jalecão pesadão de chumbo. Porque o chumbo é um metal que ele de fato consegue impedir a passagem desse tipo de onda de altíssima frequência. Se tivesse só minha blusa ali, ia proteger? Não. Se tivesse uma fileira de tijolo, ia proteger? Não. As ondas de alta frequência ainda iriam atravessar. Agora, o chumbo realmente impede a passagem delas. Então, você percebeu que algumas ondas vão atravessar com facilidade alguns meios e outras não? Então, o raio-x, ele é importante? Ele é importante, ele tem que ser usado com moderação. Não é algo que a gente pode se expor com grande frequência, grávidas têm que tomar cuidado. Afinal, esse excesso pode levar a danos no material genético, nas células. E a radiação gama, ampla energia, muito utilizada na produção de energia elétrica. Eu que sou do Rio de Janeiro, a gente tem aqui usinas nucleares para produção de energia. É muito bom, é muita produção de energia, é muito útil, tem uma série de vantagens pra gente. Mas o uso tem que ser um uso responsável, um uso com cuidado. E além desses dois, falando assim, desses dois exemplos gerais, né, para o uso da energia, dessa radiação gama para energia e do raio-x para a caso dos exames, mas esses raios gama, essa radiação tem que ter todo um cuidado, porque ela emite, ela libera muita energia, tem outros usos na medicina também. Vários exames de imagens, eles vão precisar usar essa radiação para mapeamento, identificação de problemas, por exemplo, como a cintilografia, um exemplo de exame que vai estar utilizando justamente essa radiação gama. Então você viu que está no nosso cotidiano e que a gente tem um amplo uso delas na nossa vida para todo lado. Pois é. Então viu como é importante daí se entender, até para você ter um uso responsável e consciente dessa radiação eletromagnética, ou também chamado de ondas eletromagnéticas. Revisado e entendido, então podemos fechar aqui o nosso vídeo de hoje. Foi um prazer ter você por aqui e até a próxima. Tchauzinho!